Olha, o cenário financeiro global está no limite. Tem três forças gigantescas em rota de colisão e hoje a gente vai conectar esses pontos para entender o que está acontecendo com o dinheiro no mundo todo. Para começar, o pilar de tudo, né? O dólar americano. Ele está simplesmente sangrando. É a maior crise dele em anos. E como se isso não bastasse, ao mesmo tempo, o tabuleiro geopolítico, nossa, está literalmente pegando fogo. Isso joga uma camada de incerteza que é, assim, explosiva. E o resultado disso tudo é uma fuga para a segurança gigantesca. Um movimento enorme de capital procurando um lugar seguro para ficar. A grande pergunta que fica no ar é: para onde esse dinheiro todo está indo? Ok, então vamos lá. Para a gente entender essa história, a gente tem que começar pelo epicentro do problema: o dólar. Entender por que ele está fraco é o primeiro passo para conseguir ligar todos os outros pontos. Dá uma olhada nesse número, menos 11%. É alarmante. O que é isso? É o índice do dólar, o famoso DXY, que mede a força dele contra outras moedas importantes. Ele despencou mais de 11% só no primeiro semestre de 2025. Para ter uma ideia, essa é a pior performance dele desde 2017. É um sinal claríssimo de que a confiança na moeda está bem abalada. E o impacto disso é um verdadeiro efeito dominó. Pensa comigo, o dólar enfraquece. Aí, as commodities, tipo petróleo e ouro, que são todas negociadas em dólar, ficam mais baratas para quem compra com outras moedas, certo? O que acontece? A demanda global por elas sobe. E o resultado final? Os preços explodem. Olha, só a fraqueza do dólar já seria uma notícia gigantesca. Mas a coisa fica pior, porque tem fatores externos que estão jogando, assim, gasolina nesse fogo. Vamos dar uma olhada no que está atiçando essas chamas? Beleza. Agora a gente vai para a segunda peça desse quebra-cabeça, a geopolítica. Porque, veja bem, esses conflitos globais, eles não estão só nas manchetes dos jornais, não. Eles estão acelerando, e muito, as mudanças financeiras que a gente está vendo acontecer. O que a gente está vendo é uma escalada de tensões em vários pontos do mundo, tudo ao mesmo tempo. E não são coisas isoladas, tá? A gente tem o caos na Venezuela, o país com as maiores reservas de petróleo do mundo, tem a tensão crescendo entre Estados Unidos e China por causa de Taiwan, aí você soma isso à guerra na Ucrânia, que não acaba, e a instabilidade que nunca some do Oriente Médio. O resultado de tudo isso junto, uma aversão gigante ao risco nos mercados. E essa frase aqui resume perfeitamente a reação do mercado. Flight to safety massivo. Sabe, não é só uma cautelinha, uma precaução. É uma corrida urgente, em massa, para longe de qualquer coisa que pareça arriscada. É uma fuga para a segurança numa escala monumental. Ok, então se está todo mundo fugindo, a pergunta é: estão fugindo para onde? Para onde esse dinheiro está indo? A resposta está nos ativos reais, nos ativos tangíveis. Aqueles portos seguros que a gente já conhece da história em tempos de crise. 53. Guarda esse número, 53. Foi o número de vezes que o ouro bateu um novo recorde histórico, só em 2025. Isso já não é mais uma tendência, né? É uma explosão na procura pelo ouro como um porto seguro. E a escala desse movimento é de cair o queixo. Foram 64 bilhões de dólares de fluxo para fundos de ouro, um recorde. Mas o mais importante aqui não é nem o quanto, é o quem está comprando. Não é só investidor pequeno, não. A gente está falando de bancos centrais. China, Rússia, eles estão acumulando ouro de forma super agressiva. E isso é um movimento totalmente estratégico para fugir da dependência do dólar. E olha, não é só o ouro não. O ouro é o clássico, né? O porto seguro tradicional, um ativo físico com milênios de história que não depende da política de governo nenhum. Mas a prata também está subindo com tudo. Só que o motivo é um pouco diferente. Ela está sendo muito impulsionada pela demanda da indústria, de setores como inteligência artificial, energia limpa, e o fato dela ter sido adicionada à lista de minerais críticos dos Estados Unidos só joga mais lenha nessa fogueira. Bom, com esse cenário de crise no mundo, vamos agora olhar para dentro da maior economia do planeta. A situação interna dos Estados Unidos coloca mais uma camada de complexidade nisso tudo. Quando a gente olha para a economia americana, o cenário é confuso. Sinais mistos para todo lado. A chance de uma recessão feia mesmo é até baixa. O Fed, o banco central deles, já cortou bastante os juros e parece que não tem muito mais para onde ir. Só que a inflação continua teimosa, sabe? Ainda acima da meta de 2%. Então, é uma economia que está desacelerando, mas ainda não dá para dizer que está em crise.
Mas, bem quando a gente acha que as coisas estão mais ou menos sob controle, tem um plot twist, uma virada na história. Surge uma variável que pode mudar completamente o jogo tanto para o dólar quanto para os mercados. E qual é essa virada? É a mudança de liderança no Fed. O mandato do Jerome Powell, o presidente atual, acaba em maio de 2026. E a grande expectativa do mercado é que a próxima gestão seja bem mais dovish. O que é dovish? É alguém que favorece juros mais baixos para estimular a economia. E qual é o efeito colateral direto disso? Pois é, um dólar ainda mais fraco. E é aqui que a gente junta todas as pontas. A gente tem um dólar fraco, um caos geopolítico e uma mudança na política monetária americana bem no horizonte. Agora, vamos conectar tudo isso com o mundo dos ativos digitais, que é a peça final do nosso quebra-cabeça. Se a gente resumir tudo isso, o que a gente tem é a chamada tempestade macro perfeita. É o cenário ideal para ativos que funcionam fora do sistema financeiro tradicional. Pensa bem, o dólar perdendo o posto de reserva global, bancos centrais correndo para ativos reais, incerteza geopolítica no máximo e juros em tendência de queda. É o ambiente perfeito para a busca de alternativas. E isso nos leva para a comparação final, que é a chave de tudo. No sistema tradicional, quando o mundo entra em crise, o dinheiro corre para onde? Para o ouro. Agora, no sistema digital que está surgindo, o Bitcoin está cada vez mais sendo visto exatamente com esse papel, o de ouro digital. E o que reforça essa ideia é um fato bem concreto. Assim como o ouro, o Bitcoin tem uma tendência clara de se valorizar quando o índice do dólar, o DXY, cai. Então, a mensagem final aqui é bem simples. Fiquem de olhos abertos. As placas tectônicas da economia global estão se movendo. E a forma como a gente entende o que é dinheiro, o que é segurança, tudo isso está sendo redefinido agora, em tempo real. A grande questão que fica é, para que lado essa balança vai pender no final?